Neste vídeo, irei mostrar na prática que a história está sempre se repetindo. Lembrando que a história se repete não com eventos iguais, mas com algumas características de eventos parecidos. E neste conteúdo mostrarei exatamente essas semelhanças e características de um evento histórico em relação a outro evento histórico atual. Essa relação e comparação de dois eventos históricos é sobre o domínio da União Soviética do governo Stalin com comparação do governo de Putin, que é a atual Rússia. Gente, nós só conseguimos entender o presente se, primeiramente, nós entender e estudar o passado. Porque tudo que existe hoje é consequência direta do passado, é fruto direto do passado. Por isso que a história é vida. É onde se explica toda a construção e evolução social, cultural, política, econômica, religiosa da história da humanidade. O estudo da história nos permite aprender com os erros e acertos de gerações anteriores, evitando a repetição de equívocos e inspirando ações positivas, como também nos permite analisar as ações e decisões de pessoas e sociedades anteriores, aprendendo com seus sucessos e erros. Então, vamos ao conteúdo a seguir. A primeira semelhança que iremos abordar, analisar, são as semelhanças de obsessão por territórios. Tanto Stalin quanto Putin, eles têm estratégias e discursos bem parecidos. Por exemplo, Stalin, durante a Segunda Guerra Mundial, ele fez vários acordos e anexou vários territórios com o objetivo de proteger a Rússia. A visão e o discurso dele era o seguinte: quanto mais territórios a gente anexar e conquistar a Rússia, então vai evitar que os inimigos se aproximem e impedindo que a Rússia fique vulnerável e desprotegida. Como, por exemplo, regiões como a Polônia, Finlândia e também os Balcãs foram estrategicamente anexados por meios desses discursos. Ou seja, vamos impedir que nossos inimigos se aproximem. Então, se a gente for comparar com o discurso de Putin na atualidade, é muito parecido e próximo à obsessão de Stalin, onde Vladimir Putin quer anexar a Ucrânia à Rússia por meio dessa guerra. Esse conflito que está acontecendo entre a Ucrânia e Rússia hoje é justamente para evitar que a Ucrânia entre na OTAN, onde também para evitar que a OTAN e os Estados Unidos não se aproximem e se apropriem de territórios estratégicos muito próximos à Rússia, onde deixa a Rússia em vulnerabilidade. Então, a gente percebe que existem fatores muito próximos entre Stalin e Putin. Outro ponto e fator que iremos destacar é acerca do controle da informação. Durante o governo de Stalin, de alguma forma havia uma censura rígida, principalmente sobre os opositores, que eram perseguidos, onde não existia comunicação e tudo que era passado, informado, era sobre o controle do Estado. E hoje não é diferente do governo de Putin, onde as informações, a imprensa e as redes sociais, que são de alguma forma reprimidas e controladas pelo Estado russo. Qualquer movimento contraditório ao governo Putin vai ser reprimido, muitas vezes torturados ou até mesmo mortos. Então, esse é de um dos fatores parecidos do período de Stalin com o período de Putin. Outro ponto que irei abordar e destacar é a questão do mito homem forte, ou seja,
a construção mítica do Salvador da pátria, do Messias, aquele que vem para salvar. A palavra Messias vem proveniente do hebraico, que significa Machia, que é o mesmo Messias, o ungido, aquele que é responsável por salvar o Estado. Então, quanto Stalin e Putin têm essa construção histórica social como os salvadores da pátria, do Estado, da nação. Então, partindo desses pressupostos, nós conseguimos comparar e conectar o passado com o presente de forma direta e prática. Lembrando que existem muito mais fatores que poderíamos analisar entre os dois governos de Stalin e Putin. Aqui só pontuei alguns fatores. E observe que a história nunca morre, ela sempre está se repetindo. Exemplo disso, aqui no Brasil, nós tivemos um momento messiânico em torno de Bolsonaro, onde os próprios líderes religiosos tornaram Bolsonaro um mito, um Messias, o enviado de um Deus, que iria salvar o Brasil ou até mesmo o mundo. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Senhor presidente, nosso apoio aqui é o Siqueira. Deus abençoe. Eu estou com a equipe de pastores, sou pastor Melquisedeque da Igreja Deus Nosso Doutor e Forte. Eu quero dizer que Deus te levantou como um verdadeiro Davi para derrotar o gigante. Aleluia. É isso que Deus te levantou. Então, ontem eu conversando com minha esposa, com os pastores, eu sei que não é fácil, todos que trabalham com o Senhor aqui, a pressão psicológica, a dama, a primeira dama, a Michele também. Nós oramos pela sua vida e domingo já estamos convocando todo mundo conforme aquele vídeo que o Senhor postou. Um jejum mundial. Porque a Bíblia diz assim, gente. Esse agora. É esse agora, domingo agora. Páscoa, é agora ou não? Não, da Páscoa. É da sexta-feira da Paixão. Então, dia 5. E a Bíblia diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face, orar e se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor, eu abrirei a janela dos céus e abençoarei nossa terra. Então, presidente, nós queremos orar, abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos levantar um clamor aqui, gente. Vamos orar. Senhor Deus, nós abençoamos, Pai, a nossa nação. Abençoamos, Pai, o nosso presidente. Que o Senhor possa blindar ele de todo ataque do inimigo, Pai. Que o Senhor blinda também a sua família, os seus filhos, a sua filhinha. Que o Senhor possa, meu Deus, dar a ele cada dia direção, estratégias para que todos os demônios possam cair por terra. Palavras contrárias, meu Pai. Nenhuma arma forjada contra o teu filho prosperará. Nós abençoamos, meu Pai, o teu filho, porque nós estamos aqui para lutar pelo nosso país, Senhor. E cremos que haverá mudança. Cremos que depois disso, Pai, a nossa família será mais forte. Uma igreja mais forte, meu Pai. Uma unidade mais forte em nome de Jesus. Eu libero as bênçãos do Senhor sobre o teu filho. E todos digam amém. A mesma coisa foi Antônio Conselheiro, onde foi criado em torno de Antônio Conselheiro um Messias, um salvador dos pobres miseráveis do sertão da Bahia. A diferença de Bolsonaro para Antônio Conselheiro é que Antônio Conselheiro se autodeclarou um enviado de um Deus. E também ele era um líder religioso e não político. Já Bolsonaro o tornaram um Messias. E também Bolsonaro era um líder político e não religioso. Não só aqui no Brasil, mas em vários outros países também idolatram e têm como um Deus vivo os próprios governantes. Isso já é cultural, ou seja, religião é cultura. São criações humanas, assim como os deuses também são, para controlarem massas e se beneficiarem. Isso era o que mais existia na antiguidade. Os líderes políticos como o próprio Deus vivo.
Então, por hoje só, e até o próximo vídeo. Amém. Tua palavra diz, ó Pai, ó Deus, que onde eles colocaram seus pés, as plantas dos pés, aquele esperar, Deus, ó o Deus, Senhor estará com ele. ele terá, ó Pai, essa localidade. Deus, nós destravamos, ó Deus, aquilo que colocaram, Pai, no seu tornozelo. Entrega o Brasil para ele novamente. Deus, em nome de Jesus. Entrega o Brasil, onde ele É do quiser pelo Senhor Brasil, Jesus. em cada estado, Senhor. Usa o Cara, teu entrega para servo, ele, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai.